E hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus e eu queria compartilhar algo que tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Não somente a igreja que nós falamos, a igreja que... Valtinho, dá um pouquinho mais de retorno para mim. Se alguém puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Não somente a igreja que tem a ver com a nossa cidade aqui, Diadema, a Igreja Videira Diadema, mas a igreja como um todo. Quantos aqui têm visto que nós estamos passando por um processo, não de mudança, mas um processo de consolidação daquilo que nós temos a clareza que nós somos chamados para fazer. Sabe, todo esse tempo, existem, a palavra de Deus, isso eu quero pregar daqui a um tempo, não é hoje não, mas daqui a uns anos Então, eu quero pregar sobre sobre o tempo Kairos de Deus, daqui uns dias. Mas antes disso, eu queria pregar sobre algo hoje. Queria pregar sobre aquilo que é abalável na minha e na sua vida. Aquilo que certamente precisa ser abalado nas nossas vidas. E onde, há uns dias atrás, nós pregamos, eu falei sobre as raízes. As profundezas daquilo que nós cremos, e onde a minha e a sua raiz, ela precisa estar. Então, nós estamos passando, como eu havia dito, por um tempo de nós firmarmos as nossas estacas, nós aprofundarmos as nossas raízes, porque nós cremos naquilo que eu e você, nós somos chamados por Deus. Há uns anos atrás, Deus nos deu uma visão como igreja, que nós conquistaríamos a nossa geração, através do quê? Através das células, e que discípulos, homens e mulheres de Deus, seriam levantados para essa época. Então eu e você, nós somos chamados para essa época. Então nós somos chamados para abalar aquilo que é abalável. Só que muitas vezes nós não entendemos aquilo que está sendo abalado, às vezes nós confundimos com tribulação. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Eu e você, nós precisamos da maturidade espiritual, precisamos buscar da parte de Deus. Por isso eu e você, nós precisamos afinar os nossos ouvidos. Afinar os nossos ouvidos e alinhar o nosso coração com o coração de Deus, para que entendamos qual é o tempo que eu e você nós estamos passando. Quais são as estações que Deus está nos colocando. Aquilo que Deus Ele quer edificar na minha e na sua vida. E que nós tenhamos maturidade para saber o que é que Deus está abalando na nossa vida, que não nos pertence mais, não faz mais parte da nossa vida, e que isso não é uma tribulação, é algo que Deus está tirando de nós, porque certamente Ele quer nos dar algo melhor, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 26. Hebreus capítulo 12, verso 26. Se alguém puder trazer uma água para mim, eu não sei se tem, foi buscar? Amém. Está trazendo. Hebreus capítulo 12, verso 26. Nós vamos ler o 26, o 27 e o 28. Então vamos ler juntos aqui. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Diga assim: as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, como eu disse para você agora há pouco, a vontade de Deus é remover as coisas abaláveis, as coisas que são abaláveis da minha e da sua vida, ou melhor, elas sejam removidas da minha e da sua vida, mas aquelas que são firmes em Deus, elas permaneçam no Senhor, e que elas não sofram dano algum, que elas permaneçam na minha e na sua vida. Então certamente, aquilo que for abalável,
Nós recebemos uma palavra há mais ou menos uns 7 meses atrás, dizendo que aquilo que fosse abalado na nossa vida, certamente seria tirado de nós, cairia por terra. Mas aquilo que fosse da parte de Deus, que não fosse abalado, certamente permaneceria na minha e na sua vida. Sabe, então aqui no texto nós vemos que Deus ele nos mostra, que Deus ele abala tanto o céu quanto a terra. Então ele também faz abalar o quê? Se a palavra de Deus diz que Deus abala tanto o céu quanto a terra, ele também abala algumas áreas da minha e da sua vida. Agora o que eu e você, nós precisamos entender, que às vezes nós passamos por situações, por dificuldades, por tribulações, por momentos da nossa vida que às vezes nós questionamos algo por conta desses abalos, por conta dessas coisas que estão fora de lugar. Eu me lembro quando eu me casei, logo no começo do meu casamento, nós passamos por ajustes. Então, que nem você veio aqui hoje, você estava acostumado num prédio, onde tudo, você já sabia como funcionava. Você sabia onde era a sala, você sabia onde era o banheiro, você sabia onde era o quadro do gasofilácio, dos envelopes de dízimo. Agora há pouco nós chegamos aqui, uma pessoa perguntou, onde está o quadro de envelope? Então você percebe que a pessoa, ela perguntou por quê? Porque ela estava acostumada lá, mas quando ela veio para cá, alguma coisa abalou, saiu fora do seu contexto, daquilo que era natural. Então sempre quando sai, agora há pouco eu estava aqui fora, algumas pessoas, pastor, onde eu paro o carro, onde tem lugar para parar? Antigamente você sabia onde parava, você está lá frequentando aquele prédio há muitos anos, nós conhecemos o bairro há muito tempo, porém agora é um momento novo. Então é um momento novo de nós sairmos do nosso contexto, é um momento novo de nós sairmos daquilo que nós estávamos acostumados e viver o algo novo de Deus. Então, sair da nossa zona de conforto. Então você estava acostumado com algo, hoje você precisa se acostumar com outro tipo de coisa. Mas o que eu e você nós não podemos perder em nenhum momento, o que eu e você nós não podemos nos esquecer em nenhum momento, que existem dificuldades na nossa vida, que boa parte delas faz parte do crescimento de Deus para mim e para você. Aquilo que nós saímos da nossa zona de conforto, aquilo que nós saímos daquilo que nós não podemos mais ter na palma das nossas mãos, o controle nas nossas mãos. Muitas vezes é porque Deus quer nos levar a um nível maior. Porque Deus quer nos levar a um nível mais alto. Porque Deus quer nos aprofundar nele. Deus quer que nós dependamos dele. Porém, existem algumas situações que nós passamos a questionar o que é que Deus está fazendo. O primeiro questionamento que nós temos é, Deus, por que aconteceu isso comigo? Então, como eu estava falando para você, quando eu me casei, eu sonhava em algo para o meu casamento. Eu sonhava em algo, sabe aquele conto de fadas? Você casa pensando que você vai viver um conto de fadas. Aí a fada acaba, você só vive o conto. Aí daqui a pouco o conto acaba, e aí você vive, já nem sei mais o que é que você vive. Mas o que eu sonhava? Quando eu casei, eu sonhava que eu ia chegar em casa. Então todo marido, ele sonha o quê? Ele idealiza a sua esposa conforme a sua mãe. Principalmente se a mãe fosse uma pessoa muito boa. Então cozinhava, lavava, passava a casa limpinha. Então eu chegava do meu trabalho, eu saía do meu trabalho, chegava e fazia assim, a hora que eu chegar em casa hoje, eu vou ter pelo menos o que eu tinha na minha casa quando eu era mais novo. Eu vou chegar lá, a minha esposa vai estar com a comida quentinha, vestida com uma linda roupa. Eu não vou falar o que mais que eu queria que ela tivesse vestida não, que senão você vai escandalizar. Então cheirosa, maquiada, e aí ela vai estar lá me esperando, fazer amor, com uma vela enorme na mesa assim, com aquelas taças de vinho na mesa me esperando. Só estava esperando você chegar, meu amor, para nós jantarmos juntos, para depois nós termos uma noite romântica. E aí você chega em casa, e nada daquilo que você sonhou acontece. Você chega em casa, ela fala assim, acho melhor a gente pedir uma pizza, porque não deu tempo de eu fazer janta hoje. E é o seguinte, eu cheguei corrida, não deu tempo nem de eu limpar a casa. Qualquer semelhança é mera coincidência. As mulheres aí estão falando, viu? Não acontece só na minha casa. Eu estou vendo algumas pessoas falando. Então, chegava em casa e falava, não deu tempo. Ela estava descabelada, com a camiseta do Maluf 11, aqui na frente, esperando. Amarrado, né?
Nem sei que fim que deu o Maluf, né? Nem sabemos mais, né? Então você idealizava algo, mas aí quando você chegava em casa não tinha aquilo. E aí quando você olhava, falava, Deus. E aí você sempre tem que colocar Deus no meio disso. Como se Deus tivesse pego aquela esposa e falava, casa com ela. Não, foi você que escolheu para você. E aí você chega e fala, Deus, mas por que comigo? Eu saí lá do conforto da minha casa. Eu estou falando da minha parte, certamente você perguntar para ela, tem uma outra visão. E eu falo, Deus, mas por que isso? Por que o Senhor deixou acontecer? Deus, por que eu casei com uma mulher para me servir, eu chego aqui agora e tenho que comer pizza? Você percebe que eu estou falando algo aqui para você, algo bobo, que parece aos nossos olhos algo bobo. Mas quantas vezes não acontece coisas na minha e na sua vida, que nós questionamos a Deus por conta desses abalos. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que tanta dificuldade? Deus, por que tanta pressão? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Então eu e você questionamos a Deus muitas vezes com os nossos porquês. Mas quase nunca nós olhamos para Deus e falamos, Deus, para que isso? Deus, onde o Senhor deseja me levar? Deus, onde o Senhor deseja, o que o Senhor deseja edificar em mim? Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Nós questionamos, mas certamente, raramente nós falamos para Deus esse tipo de coisa. Mas questionar a Deus nós fazemos sempre. Então nós vemos o quê? Que aquilo que Deus Ele quer fazer na minha e na sua vida é construir algo inabalável. Deus quer construir algo que seja fortalecido na minha e na sua vida. Deus quer que eu e você, nós vivamos com uma identidade formada em Deus, com uma raiz que é inabalável por coisa alguma. Que ela não é abalável por nada desse mundo. Então é isso que Deus Ele quer fazer comigo e com você. Então nós vemos o quê? Que muitas vezes, Jesus andando com os seus discípulos, às vezes os seus discípulos questionavam algo através de Jesus. Ou para Jesus. Fala, Jesus, o que é que nós estamos fazendo? Por que tanta perseguição? Quando você olha os evangelhos, você vê muitas vezes eles falando isso. Mas certa vez, os discípulos de Jesus chegaram para ele e fizeram, Jesus, as pessoas estão falando que o Senhor é muitas coisas aí. As pessoas estão dizendo que o Senhor é Elias. As pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista. Sabe, muitas vezes na minha e na sua vida, há questionamentos que eu e você, nós precisamos ter a clareza onde é que nós estamos edificando a minha e a sua fé. Então questionamentos que muitas vezes eles vêm por conta de alguma mudança, por conta de algum abalo, que eu e você nós questionamos e questionamos na nossa carne. Nós não falamos porque nós não temos a certeza, nós não temos a clareza através do Espírito. Então nós não temos a intimidade com o Espírito e por isso nós questionamos. Mas quando os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e questionaram a Ele, dizendo, Jesus, as pessoas estão falando que o Senhor é João Batista, é Elias. Naquela mesma hora, Jesus testou os seus discípulos. Naquela mesma hora, Jesus abalou a fé dos seus discípulos com uma pergunta. Com uma pergunta muito simples. Mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Sabe, eu quero falar algo para você. Para você responder uma pergunta assim, para você não ser reprovado, a raiz ela tem que estar muito profunda. Mas quando Jesus, ouvindo aquilo, perguntando aquilo, ou melhor, ouvindo a resposta dos seus discípulos, eu imagino que alguns olharam e falaram, e agora? O que nós falamos? E agora, quem que nós podemos falar que Jesus é? E agora, Jesus, o Senhor não sei, mas levanta um homem lá no meio, fala, Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, essa pessoa era alguém que tinha clareza em Deus. Essa pessoa chamada Pedro era alguém que tinha clareza através do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele tinha clareza que o Senhor havia o chamado e havia o chamado para que ele tivesse raízes profundas nele. Então, quando nós olhamos isso, nós vimos o quê? Você pode olhar para a vida de Pedro e ver assim e falar, mas Pedro era alguém impetuoso, intempestivo. Certamente ele era, mas essa resposta de Pedro aqui,
Essa resposta de Pedro mostra o tanto que a sua base era profunda em Deus. Então, certamente, poucas coisas iriam abalar Pedro. Poucas coisas iriam tirar Pedro do foco, que era Jesus. Poucas coisas iam fazer Pedro questionar quem era Jesus, porque com a resposta dele, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, com essa resposta, certamente havia uma clareza na vida dele. Havia uma clareza que essa revelação já tinha mudado algo na vida dele. Sabe, então, na minha e na sua vida, nós precisamos ter essa clareza, essa mesma clareza que estava em Pedro, eu e você, nós também precisamos ter essa mesma clareza. Para quê? Para que todo o poder que há nessa resposta esteja sobre a minha e a sua vida. E que nós vivamos aquilo que a palavra de Deus diz que certamente nós viveríamos. Abra sua Bíblia lá em Lucas, volta um pouquinho, lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, a partir do verso 31. Lucas 22, 31. Do 31 ao 32. Lucas capítulo 22, verso 31. Alguns meses depois dessa resposta de Pedro, Jesus, ele roga ao Pai, para que Pedro ele fosse livrado às suas emoções, ou para que os ataques do inferno fossem paralisados na vida de Pedro. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 22, verso 31, que fala com relação a Pedro. Olha o que a palavra do Senhor ela diz. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou por vós, peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Até aqui. Então aqui nós vemos o quê? Que o Senhor não repreendeu, não lutou contra Satanás. Mas o que o Senhor fez? Ele orou para que Pedro fosse sustentado por Deus, na sua fé. Então eu e você, em vez de nós orarmos, o que o Senhor espera da minha e da sua vida, é que não que nós oremos para que aquilo que precisa ser abalado, deixe de ser abalado. Não! O Senhor ele espera das nossas vidas que aquilo que precisa ser abalado, seja abalado, e o que tiver que cair, caia. Mas o Senhor aqui, assim como Ele fez com Pedro, Ele está fazendo comigo e com você. Não lutar contra Satanás, mas para que a minha e a sua fé seja cada vez mais firmada em Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva a viver todos os dias uma fé inabalável. Então as coisas que nos cercam, elas precisam ser abaladas, mas a minha e a sua fé não pode ser abalada por coisa alguma. A minha e a sua fé, ela não pode ser abalada por circunstâncias. A minha e a sua fé, ela não pode ser abalada por problemas financeiros, por crises financeiras. A minha e a sua fé, ela não pode ser abalada por problemas familiares, pelo problema no casamento ou qualquer que seja. A minha e a sua fé, ela precisa estar firmada em Deus. Sabe, nós estamos vivendo num tempo hoje, onde nós estamos vendo uma moda de como hoje ser cristão. Um padrão a ser construído hoje, de como ser cristão. Então hoje o prédio precisa estar assim, hoje a palavra precisa ser assada, não, hoje a palavra não pode ser de confronto. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Qual é o evangelho que eu e você nós queremos viver? Esses dias atrás, aqui na obra, eu estava conversando com um jovem, falou, pastor, mas às vezes eu acho que nós cobramos muito as pessoas. Eu acho que às vezes nós falamos muito. Irmão, você precisa orar. Irmão, você precisa fazer tal coisa. Irmão, se eu tiver que parar de falar para você, irmão, como está a sua vida com Deus? Você tem orado? Quanto tempo você tem passado nas suas devocionais com Deus? Irmão, eu prefiro deixar de ser pastor. Porque perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido do evangelho. Porque certamente essas cobranças, elas jamais podem parar de acontecer na minha e na sua vida. Isso na realidade não deveria ser uma cobrança, mas isso deveria ser o quê? Um encargo, um amor, uma paixão.
Mas hoje nós estamos vivendo o evangelho de que forma? Não fala nada não, porque você não pode magoar o menino. Não fala nada não, porque você não pode ferir a vida da pessoa. Não fala, não, deixa ele leva a vida do jeito que ele quer. Eu quero falar para você, o reino de Deus, ele é construído, não por pessoas qualquer, mas por pessoas que têm a certeza do porquê e o para que ela foi chamada. O reino de Deus, ele é edificado, ele é formado por pessoas que têm uma identidade formada em Cristo Jesus, com clareza, assim como Pedro ele tinha: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, então, eu e você, nós precisamos ter essa clareza. Mas hoje nós estamos vivendo o evangelho de modinha. Não está bom aqui, ficou muito fácil. Hoje quando nós procuramos dentro das igrejas, nós não vemos mais pessoas que têm 10, 20, 25 anos de evangelho, que criou a sua família dentro do mesmo lugar. Nós vemos hoje crentes itinerantes. Nós vemos crentes que pulam de igreja em igreja, porque cada vez que ele é confrontado, ele vai para algum lugar. Sabe por quê? Porque ele não deixa remover na vida dele aquilo que precisa ser abalado. Ele não deixa tirar da vida dele aquilo que precisa ser removido. Então ele vive o evangelho do agrado. Então se me agrada, está tudo muito bem. Se não me agrada, pulei fora. Então ele vive esse evangelho fraco, que aí você olha para ele, você conheceu ele com 12 anos de idade, e aí depois de uns anos, você conhece ele com 30 anos, aí você pergunta para ele: e aí, como você está? Cresceu, avançou? Não, estou do mesmo jeito, estou igual. A semana passada, como nós tínhamos culto da manhã, eu fui pregar numa igreja de um amigo meu de 20 e tantos anos atrás, 25 anos. Ele é mais velho que eu fiz parte do diaconato, ele era o líder do diaconato. Eu até brinquei com eles lá que na época eles eram os elefantes mais velhos, eu era aquele elefantinho que ficava segurando no rabinho do elefante entre o grande lá na frente e o grande atrás. Eu era o mais novinho da turma. Eu nunca gostei de me relacionar muito com pessoas mais novas, então eu sempre estava no meio de pessoas mais velhas. E aí eu estava conversando com ele, chegamos lá na igreja e eu reencontrei muitas pessoas que fizeram parte do nosso passado, da nossa infância, da nossa juventude, tanto minha quanto da minha esposa. Irmãos, para minha surpresa, eu encontrei pessoas que elas estão do mesmo jeito do que há 25 anos atrás. Amarguradas de coração, feridas na alma com a igreja, feridas na alma com o evangelho. Elas estão estagnadas e paralisadas no mesmo lugar. Que quando você fala algo, sequer ela consegue levantar a mão para dar um glória a Deus. Quando você faz lá, agora é o momento da oferta, é até preguiça para tirar o dinheiro da carteira, do bolso, para ir lá e dar o dízimo, porque ela não tem nem mais força. Chega lá no final, aí terminei de ministrar, lá no domingo, e eles me chamavam, quando eu era mais novo, eles me chamavam lá no diaconato de Marcelinho Pão e Vinho. Os mais velhos sabem que é um filme isso, né? Um filme italiano. Marcelinho, quanto tempo faz que eu não te vejo? E aí a hora que nós terminamos de ministrar, todos eles vieram. Falei: irmão, eu preguei uma palavra como eu prego todo domingo aqui. Que palavra é essa? Que poder é esse? Meu Deus, o que Deus está fazendo na sua vida? Mostrei a foto da igreja. O que é que Deus está fazendo? Falei: está fazendo aquilo que é natural de Deus fazer. Deus está edificando aquilo que para Ele é natural. Deus está fazendo a igreja crescer. Deus está movendo através da minha vida, porque eu tenho pedido. Sabe, é algo natural. Quando você se dispõe para algo, Deus vai fazer. Nossa, que família linda que você está, 3 filhos, a esposa, casa, ai que legal. Mas isso não é o curso natural de qualquer ser humano. Mas você percebe que aquele que paralisa a sua vida, ele leva a sua vida, e tudo aquilo que foge do controle, para ele é normal, para ele é algo anormal. Então você percebe que é a pessoa que você fala: mas por que você não resolveu? Aí vou conversar com o líder da igreja, porque quando nós saímos por conta de algo da vida do pastor de onde nós estávamos. E aí comecei a conversar com ele: você lembra? E aí, você tem frequentado, tem conversado com o pastor lá, não vou citar o nome dele, tem falado com ele? Ele falou: não, com ele eu não quero nem ver ele nem pintado de ouro na minha frente. Amargurado de coração, não quero falar, não, nunca mais eu quero olhar na cara dele. Eu falei: mas percebe que algo precisava ser retirado da vida e não foi.
Algo precisava ser abalado e não foi abalado. Sabe, então eu e você. Então nós precisamos ter a clareza que tempos de abalo, tempos de balanço, em nossas vidas são tempos do quê? De bênção de Deus. Muda o foco da sua visão. Toda vez que algo for abalado da sua vida, creia que algo melhor está por vir, que algo sobrenatural virá na sua vida, porque Deus não pode edificar algo na sua vida que seja de estrutura duvidosa. Deus não pode. Deus ele só vai edificar algo na sua vida se estiver firme. Irmãos, do dia que nós vamos construir esse palco aqui, você não tem noção, tanto de coluna, ferro e concreto que tem aqui em cima. E eu acho que os irmãos foram seguros até demais, os pedreiros aí, né? Não, pastor, nós temos... Hoje foram seguros, eles foram cheios de fé, né? Porque, pastor, na festa da colheita que nós vamos colocar não sei quantas pessoas lá em cima, multiplicando pelo peso de cada uma, então vai aguentar? Eu falei, glória a Deus. Eu falei, mas nós temos um problema, aqui embaixo é uma laje. Onde você está sentado aqui, isso daqui é uma laje, você der um pulão aqui, você vai ver que treme. Mas é normal. E aí levamos, eu trouxe um engenheiro aqui, falei, e aí? Falei, pastor, isso daqui você pode colocar uma carreta de não sei quantas toneladas aqui em cima, que isso daqui não cai. Então você percebe que para você edificar algo aqui em cima, o negócio precisa estar sólido. Então para você receber as bênçãos de Deus, aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você, Deus ele precisa retirar tudo aquilo que não presta. Sabe, então às vezes isso pode produzir na sua vida esse retirar. Esse balanço, esse abalo, muitas vezes pode produzir na minha e na sua vida angústia. Pode produzir um desconforto. Algo ruim. No primeiro momento. Mas certamente, Jesus está no controle de todas as coisas. Todas as vezes que o abalo vier sobre a sua vida, todas as vezes que o desconforto vier, todas as vezes que a falta de fé bater a porta da sua vida, diga para ela, o Senhor está no controle da minha vida. Proclame a palavra de Deus, o Senhor está no controle dessa situação, o Senhor está no controle das minhas finanças, o Senhor está no controle da minha família. Porque certamente, quando o Senhor está no controle, nós vivemos as bênçãos sobrenaturais daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Sabe, Deus ele permite abalos na nossa vida para trazer união. Quantas vezes eu e você nós não vivemos? Eu estava falando para você de casamento. Quantas discussões eu já tive com a minha esposa? Quantas indiferenças nós já tivemos, eu e ela? Quantos problemas nós já enfrentamos, mas eu quero falar para você, todos os problemas que nós enfrentamos, quer seja ele financeiro, quer seja ele por discordância de como criar um filho, como administrar o dinheiro, como administrar uma casa, todas elas foram permitidas por Deus e hoje nós vemos, irmão, poucas coisas nos abalam hoje. Poucas coisas, sabe por quê? Porque o abalo, em vez de destruir, ele fez o quê? Nos trouxe mais firmeza. Isso daqui está firme, isso daqui precisa ser removido. Sabe, então nós vemos, nós estamos vivendo num tempo que muitas pessoas elas têm saído da nossa igreja. Agora eu quero rasgar o verbo aqui para você hoje. Aproveitar que é dia de inauguração, então você vai me ouvir um pouquinho. Mas quantas pessoas, nós estamos vivendo um tempo novo, então eu quero viver tudo novo. Tudo novo que Deus tem para mim e para você. Mas quantas pessoas nós não vemos? Que pergunta, fala para nós, eu não vou ficar mais hoje na videira, porque as coisas mudaram mesmo, e vai mudar até a volta de Jesus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor faz nova todas as coisas, tudo vai mudar, tudo vai ser edificado de uma forma, não está funcionando mais, certamente Deus vai mudar, sabe por quê? Porque Deus ele trabalha de tempo em tempo. Mas eu quero falar para você, você que tem a raiz profunda aqui, você que a sua raiz é profunda aqui, quando as pessoas elas falam mal da sua igreja, mal da sua rede, mal do seu discipulado, mal do seu pastor, é aí que a sua aliança, ela aumenta com ele. É aí onde a sua aliança é mais profunda. Pastor, estamos juntos. Pastor, nós vamos edificar esse negócio. Agora quando nós vemos que pessoas falam, questionam, e o outro fala, para ouvir, eu quero falar para você, a sua raiz é muito rasa.
qualquer chuvinha que der vai descobrir a sua raiz. Qualquer chuvinha que der, você vai ficar à mostra. Agora, quando a sua raiz é profunda, pode chover o tanto que for, porque você vai permanecer firme. Sabe, para que possamos permanecer firme, quando o abalo vier, eu e você, nós precisamos entender 3 coisas, que é o que eu quero compartilhar com você agora, espero que eu consiga até o final. Então a primeira coisa que eu e você nós precisamos ter, é ter uma raiz profunda. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, verso 16. Marcos capítulo 4, verso 16. Olha o que a palavra do Senhor ela diz sobre nós termos raízes profundas. Marcos capítulo 4, verso 16, diz o quê? Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então eu e você, nós estamos sendo chamados, de acordo com a palavra de Deus, para que as nossas raízes sejam profundas. Mas o que eu e você, nós estamos sendo chamados por Deus, é para que nós sejamos radical em Deus, com Deus ou em Deus, em tudo. Eu e você, nós precisamos ser radicais naquilo que nós pensamos, naquilo que nós estamos vivendo. Então não adianta você ser um radical em Deus, e usar o nome de Deus, sem ter relacionamento de profundidade com Ele. Então você precisa ser profundo com Ele. Sabe, devemos ser constantes, insistentes. Assim como a palavra de Deus, ela nos mostra que as palmeiras que são plantadas no deserto, nada, você olha para elas, pode estar o sol que for, elas permanecem verde o ano inteiro. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas. A palavra de Deus, ela nos mostra isso. Lá em Salmo 92, ela fala que nós devemos ser como o cedro do Líbano, e como as palmeiras no deserto, que não tem abalo, que as faça perder o foco, que as faça o quê? Deixar de florescer. Mas o porquê? Porque as suas raízes são profundas. Sabe, então nesses dias, eu quero dizer algo para você, irmão. Aprofunda suas raízes em Cristo Jesus. Aprofunda sua raiz na palavra de Deus. Aprofunda sua raiz no seu relacionamento com o Senhor, porque nada vai te abalar. Nada. Se as suas raízes forem profundas. Irmãos, quantas vezes não vieram falar para mim, não vieram falar de posicionamentos da minha esposa. Irmãos, mas eu conheço a mulher que eu durmo com ela todos os dias. Eu sei quem que é que eu ponho na minha cama para dormir. Eu conheço, e não é de agora não, é há mais de 20 anos. Sabe, então não é qualquer conversinha que vai abalar o meu relacionamento com ela. Não é qualquer me diz que vai abalar o meu relacionamento com ela. Sabe por quê? Porque eu conheço. Porque eu tenho intimidade com ela. Sabe, então para nós nos mantermos firmes em Deus, se é necessário sair da rasura, é necessário sermos profundos nele, é necessário nós termos convicção daquilo que eu e você, nós estamos fazendo, é necessário nós estarmos firmes nele. O segundo ponto aqui, diga assim, precisamos ser, ou melhor, precisamos ter os nossos alicerces firmados na rocha. Então você percebe que a primeira coisa que Deus ele nos chama é para que tenhamos raízes profundas. Mas a segunda coisa que a palavra de Deus, ela nos leva, ela nos chama a ter, ou a fazer, é termos o que? Os nossos alicerces firmados na rocha. Irmãos, eu venho de uma região, daqui de São Paulo, onde o bairro, o local, é um local de rochas, de muita pedra. Tanto é que no Jaraguá, lá da onde eu vim, é o lugar onde tem mais pedreiras aqui no estado de São Paulo.
Então, só na rua do meu pai lá, que é uma rua sem saída, é uma avenida, chamam de avenida bem comprida, só no final dela existem 4 pedreiras. 4. Então, todo lugar para onde você vai, você encontra uma pedra, e não é pedrinha não, é pedra grande. É onde o Rodoanel termina lá da Bandeirantes, que sai da rodovia dos Bandeirantes, e agora ele está sendo ligado lá com a Fernão Dias, né, para aqueles lados, Dutra. Então é o Rodoanel que está mais demorando para ser construído, porque tem muita pedra. Então muita explosão que precisa acontecer naquele lugar, para que aquela rodovia possa se passar. E aí esses dias, o meu pai ele trabalha, ele tem uma oficina e ele conserta boa parte dos caminhões que fazem a obra desse Rodoanel. E aí esses dias eu estava lá na oficina dele, há uns dias atrás, estava perguntando lá para o engenheiro que estava arrumando o carro lá na oficina. Eu perguntei, mas por que o Rodoanel está demorando tanto assim para ser construído? Ele falou, se a gente estivesse construindo essa estrada em cima dessas rochas, podia vir o furacão, o tufão, o tsunami que fosse, que jamais ia destruir. Que pena que não dá para fazer isso. Porque as rochas são tão profundas lá, que às vezes nós levamos mais de 1 ano para tirar uma rocha do lugar. Você tem noção do que é isso? Para tirar uma pedra, uma rocha do lugar, leva-se mais de 1 ano, com explosivos, com britadeira, com, trator, com tudo. Então a palavra de Deus, ela nos chama para nós estarmos firmados nessa rocha. Abra sua Bíblia, vai lá para Mateus, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mateus capítulo 7, verso 24. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz a respeito de nós estarmos firmados na rocha. A respeito de nós estarmos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz. Então, vou ler junto com vocês. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre o quê? O que a palavra diz? Que aquele que edifica a casa sobre a rocha é um homem o quê? Prudente. Então a palavra de Deus, ela me chama e chama a você, para que eu e você, nós sejamos prudentes. Porque, o que ele fala? Que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como homem insensato, que edificou sobre a sua casa, sobre a areia, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então eu e você, nós vemos aqui nesse texto, nós vemos o quê? Que a minha e a sua vida, elas passam por pressões, por dificuldades. Seja praticante ou não da palavra de Deus, não pense você, que porque você é filho de Deus, porque você tem relacionamento com o Senhor, esses abalos, essas chuvas, esses ventos, eles não passarão sobre a sua vida. Certamente eles vão passar sobre a minha e a sua vida, mas é certamente esses ventos que determinam como nós somos em Deus, o quão profundo nós somos no Senhor, o quão alicerçados nós estamos nele. Sabe a casa na areia, construída na areia, quando você vai para o litoral de São Paulo, você vê muitos apartamentos que foram construídos na areia, as suas bases não foram profundas, você olha para ele está torto. Principalmente no litoral norte. Você vai lá para o Rio de Janeiro, indo lá para Paraty, tem um prédio enorme lá, que você olha assim, ele está torto. Chegando em Paraty, porque foi construído na areia, a sua base foi rasa. Mas eu quero dizer algo para você, não é porque a sua vida, porque você tem relacionamento com Deus, que as pressões, elas não virão. Certamente elas virão. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está preocupado com a aparência, ele está preocupado com o interior. A casa na areia, ela tem a mesma aparência da casa na rocha, mas sabe o que é que vai testá-la? A sua profundidade em Deus. A sua profundidade na palavra de Deus, o quão firme você é. Sabe, se queremos ser firmes, estar firmes, suportar o abalo,
é necessário ter raízes profundas e ser construída a nossa vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. Sabe, o Salmo 125, capítulo 1 diz o seguinte, você não precisa abrir. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam. Quantos aqui são os montes de Sião, que não se abalam por coisa alguma? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, ó, eu sou como o monte de Sião, e nada pode abalar a minha vida, porque eu estou firme no Senhor, sempre. Agora olha para o outro que está do outro lado, diga assim para ele, você é como o monte de Sião, que não se abala, e está firme para sempre. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Vamos dizer juntos, os que confiam no Senhor não serão abalados. Ou melhor, vamos trazer para a primeira pessoa agora, diga assim, ó, os que confiam no Senhor. Agora diga assim, eu não serei abalado. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Sabe, então eu e você, queria chamar a equipe de louvor aqui, rapidamente. Sabe, então eu e você, nós somos chamados, presta atenção aqui, irmãos, não dispersa não. Sabe, nós somos chamados em Deus, por Deus, para estarmos firmes no Senhor. Sabe, então eu quero falar para você algo. Sabe, as circunstâncias elas virão. Sabe, os problemas virão. As adversidades virão. Presta atenção, irmãos, está muito barulho. Sabe, os questionamentos sobre a sua liderança certamente virão. Muitas coisas você ainda vai questionar ou falar. Assim como eu. Muitas coisas ainda nós vamos colocar. Falar o porquê de tudo isso. O porquê que o meu líder está fazendo isso. O porquê que a igreja tomou esse caminho agora. Por que está se fazendo isso? Eu quero falar algo para você. Sabe, não entre nessa posição de indagar a Deus o porquê. Mas entre na posição de você indagar a Deus e dizer, Deus, para quê? Onde o Senhor deseja me levar? O que o Senhor quer edificar em mim? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer trabalhar no meu interior? Sabe, eu quero falar para você, saída de pessoas do nosso oikos, da nossa, ela precisa ser sentida por nós. Ela precisa. É claro que se as pessoas saem do nosso convívio e nós nem ligamos, algum problema tem. Mas não é com a pessoa que saiu não, é conosco. Nós precisamos sentir, precisamos ir atrás. Só que também nós não temos o poder de fazer a pessoa permanecer onde nós estamos. Nós não temos esse poder. Felizmente ou infelizmente, não posso te dizer. Eu confesso para você que cada vez que uma pessoa nos deixa, eu fico muito mal. Passo uns dias mal, vou orar. Sabe quando você ora angustiado? Quando já oraram angustiado aqui? Você já orou angustiado? Pensei que era só eu. Sabe quando você ora com o coração pesado? Fala, Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Senhor, o que eu falei que fez essa pessoa sair? Mas há algo que não pode acontecer na sua vida. Sabe, é você questionar porque pessoas estão saindo. A não ser que, é óbvio, irmãos, se existe algo que está fora da palavra de Deus, eu e você, nós nem deveríamos estar. Se você encontrar algum dia aqui algum pastor fazendo algo que está fora da palavra de Deus,
eu e você, nós nem deveríamos estar. Se você encontrar algum dia aqui algum pastor fazendo algo que está fora da palavra de Deus, na palavra de Deus, estamos firmes na sua palavra, mas mesmo assim, pessoas nos deixam. Eu quero falar para você, você deve sentir, mas se você chegar ao ponto de questionar o porquê que as pessoas estão nos deixando, e você questiona a sua liderança, quero falar, as suas raízes precisam ser profundas nele. As suas raízes precisam ser aprofundadas nele. Porque você precisa ter a certeza do lugar onde você está. Do lugar que Deus plantou você. Porque senão, certamente, você também vai entrar nesse tipo de crise. Sabe, Pedro, certa noite eles saíram de barco. Pedro e os discípulos de Jesus. E num determinado tempo, numa determinada hora ali da noite, da madrugada dentro, Jesus ele vem caminhando sobre as águas. E a hora que os discípulos de Jesus, eles veem Jesus caminhando sobre as águas, eles olham para Jesus e ficam atemorizados. Pedro, que era o mais impetuoso, olhando para aquilo, eu fico imaginando como que alguém que caminhou com Jesus, como que alguém que dormia com Jesus, ele almoçava com Jesus, jantava com Jesus, olha para Jesus andando sobre as águas e fala assim: é um fantasma. Irmãos, teve algumas vezes que eu virei à noite, ninguém sabe. Eu acho que nenhum pastor sabe. Eu virei à noite lá no campanário. Fui embora de madrugada, antes das 4 da manhã. Antes do pastor não chegar, eu fui embora. Mas passei a noite lá no prédio orando. Você já ficou naquele prédio sozinho? Irmão, você ouve barulho de tudo que é lugar. Eu nunca vi um lugar para estralar tanto à noite como aquele lugar. Só falta... Bom, não vou fazer essa brincadeira aqui não. Tinha um gato lá no prédio lá, que fazia igual a dona Florinda do Chaves, né? Quem tá aí? Né? Satanás? Não, não é Satanás. Irmão, eu falo para você, eram apenas barulhos. Mas eu fico imaginando Pedro, lá naquele barco, no meio do mar. Não sei se você já teve a oportunidade de estar no meio do mar à noite. Irmão, você não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. Mas de repente, eles veem Jesus andando sobre as águas. E eles ficam atemorizados. Quem é esse? É um fantasma. E aí Jesus, naquela mesma hora, ele mesmo anuncia o seu nome. E ele convida um dos seus discípulos a andar sobre as águas. Logo que Pedro põe o pé para fora do barco, por alguns momentos, ele consegue andar sobre as águas. Ele anda até o encontro de Jesus. Mas de repente, um vento, vindo de qualquer lugar, sopra. Pedro, olhando para aquilo, fica aterrorizado e começa a afundar. E Jesus, novamente olhando para ele, estende a sua mão e Pedro passa a andar novamente sobre as águas. Sabe, eu pergunto para você, ou melhor, eu quero dizer algo para você nessa noite. O vento pode soprar. Sabe, a tempestade pode vir. As adversidades, certamente elas virão. Mas eu quero falar para você, eu e você, nós somos chamados para andar sobre as águas. Eu e você, nós somos chamados para caminhar sobre as águas. Sabe, então quando nós saímos da posição de confiar no Senhor, certamente nós começamos a naufragar. Sabe, hoje nessa noite, o Senhor Ele te faz um convite, para você permanecer firme no confiar em Deus. Sabe, a rede está ruim, as pessoas estão questionando. Eu quero dizer para você, continua na posição de confiar em Deus. O casamento está abalado, continua na posição de confiar em Deus. As finanças estão de pernas para o ar, eu quero falar para você, continua inabalável. Irmãos, o dia que nós entramos nesse prédio,
Algumas pessoas elas olhavam para nós e falavam assim: pastor, como que é que nós vamos fazer isso agora? É muito dinheiro. Eu falei: eu sei, não precisava de você para dizer isso para nós. Nós sabíamos disso. Mas nós viemos debaixo de uma palavra de Deus. Sabe, eu quero falar para você, isso que você está vendo aqui hoje, em 3 semanas construída, sabe por quê? É porque o Senhor nos chamou para sermos inabaláveis. A palavra foi liberada, agora basta nós crermos. Sabe, se você crer naquilo que a palavra do Senhor está dizendo a você, certamente nenhum abalo virá sobre a sua vida. Nenhum abalo para destruir. Os abalos serão permitidos por Deus, para nos testar, para nos fazer mais fortalecidos em Cristo Jesus. À medida que nós vamos aumentando, eu quero falar para você, nós vamos crescendo, os abalos eles serão maiores. Mas eu quero falar, a sua estrutura estará tão firmada na rocha, as suas raízes serão tão profundas, que esses abalos maiores te farão crescer e avançar a cada dia mais, a se tornar uma mulher e um homem, à imagem, à semelhança de Cristo Jesus, confiando no Senhor em tudo. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Sabe, o meu apelo nessa noite é um apelo um pouco diferenciado. Fala: pastor, mas que apelo é esse agora? Sabe, a palavra de Deus ela nos mostra que quando os abalos são aumentados, é um sinal de uma confiança e um aumento da minha e da sua fé. Então, quanto mais abalos, irmãos, eu me lembro há um tempo atrás, que o meu sonho, vou contar um pouquinho da história. Quando nós chegamos da igreja e nós fazemos parte de uma célula, lá na Vila Mariana, uma travessa da Machado de Assis, há 20 anos atrás, o líder da célula sempre nos cobrava muito e cobrava no bom sentido, o Léo. Irmãos, nós precisamos fazer a célula crescer, e você é responsável por isso. Eu saía de lá e fazia para minha esposa assim: é muito fácil ele falar, ele é líder, então a responsabilidade vem para cima da gente que é membro da célula. Falei: mas o dia que eu for líder, toda essa cobrança vai acabar. E aí a célula cresceu, avançou, eu me tornei líder. E aí aquele pensamento: agora a cobrança acabou. Irmão, a cobrança só aumentou, o abalo só tornou maior. E aí eu comecei a ter um sonho. Eu falei: não, eu quero ser discipulador, porque o dia que eu for discipulador, eu vou mandar, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Ô irmão, cadê as vidas do encontro que você não levou? Porque agora eu sou um discipulador. Só que eu tinha um obreiro em cima de mim, que aí a posição, a cobrança só mudou, mas mudou para pior, no bom sentido. E as cobranças continuaram sendo maiores, os abalos continuaram sendo maiores, até que eu me tornei pastor. Falei: ótimo, agora eu vou ter uma equipe debaixo de mim, uma equipe que eu vou falar, eles vão executar. Glória a Deus, se fosse 100% tudo isso. Não que a minha equipe não seja boa, é maravilhosa. A equipe é muito boa, desde o começo do meu ministério pastoral. Uma equipe que estava junto. Irmãos, mas a responsabilidade e os abalos só eram maiores, cada vez maior. E aí me tornei supervisor de algumas igrejas. Agora ficou moleza. Agora a última palavra, eu tenho autonomia para fazer um monte de coisa, é melhorar. Irmão, tem dia, se não chegar em casa, não dobrar o joelho, não aprofundar a raiz em Deus. Tem dia que se você não proclamar a palavra de Deus, dizer que Senhor, eu estou firmado na sua rocha, você sai correndo sem rumo e não volta mais. Sabe, mas quando o abalo ele passa, e aí você olha para trás e você fala: meu Deus, se eu soubesse que era tão bom, eu não tinha chorado tanto.
eu tinha desfrutado mais. Mas Deus, como o Senhor é bom. Sabe, eu tinha pedido para Deus dar mais abalo. Sabe, eu quero falar para você nessa noite. Você que deseja crescer mais em Deus, em tudo. Na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Mas que coisas precisam ser abaladas em você, para que cada dia mais da sua vida você tenha clareza, Deus está nisso, e Deus está querendo me levar a patamares mais altos nele. Deus está querendo me aprofundar cada dia mais nele. Sabe, você que deseja ser abalado por Deus, não por circunstância, mas por Deus, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que o espaço não é muito, mas eu gostaria que você viesse aqui nos corredores, mas eu gostaria que você desse um passo de fé. Fala, pastor, mas nem que for para eu mudar de cadeira, eu sair da direita para a esquerda, quer dizer, ou melhor, da esquerda para a direita. Mas hoje, eu desejo ser abalado pelo Senhor, porque eu quero ver as grandes coisas de Deus. Eu quero ser abalável, eu quero ser abalado pelo Senhor. Eu quero ver o sobrenatural de Deus em mim. Eu quero ver a obra de Deus através da minha vida. Deus, eu quero ver o avançar de Deus na minha vida. Eu quero desfrutar de tudo que Deus Ele tem para mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele não tira nada da sua vida que Ele não possa te dar algo maior, algo melhor, algo melhor. E Deus está removendo coisas da sua vida nessa noite, que Ele vai te dar coisas sobrenaturais, coisas maiores. Esta é a noite de você viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Oh, Espírito Santo, ore, 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 ore nessa noite. Proclame, fala, Deus, o Senhor me chamou. O Senhor, ore para que as coisas abaláveis sejam abaladas. Ore nessa noite, fala, Deus, abala, abala, abala as circunstâncias, abala aquilo que não me pertence mais. Oh, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. 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 Abala as estruturas, abala aquilo que é abalável. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, oh Espírito Santo, o avançar, o crescer, o abalar aquilo que precisa ser abalado. Inabalável, inabalável. Cante essa música. Pedra proclame, é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa. Diga isso. É o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável.
Irmãos, presta atenção em algo. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Guarda muito bem o que eu vou dizer para você nessa noite. Os abalos, eles virão sobre os justos e sobre os injustos, sobre os crentes ou os não crentes, sobre os bons e sobre os maus. Mas a casa que estiver firmada na rocha, essa permanecerá firme em Deus. Então todos serão abalados, mas somente aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, porque são como montes de Sião. Oh, aleluia! Ore pelo irmão que está do seu lado enquanto os instrumentos tocam. Ore para que ele seja um monte de Sião. Proclame sobre ele. Fala: meu irmão, vou orar por você. E Deus vai fazer de você um monte de Sião que não será abalado. Não será abalado. Ore, ore. Queria ouvir a sua voz agora. Você que está no seu lugar, ore também. Gostaria que você estendesse as suas mãos para o alto. E nós vamos proclamar essa música mais uma vez. Que inabalável, inabalável é o meu Senhor. Inabalável, nós somos do Senhor. Inabaláveis, inabaláveis. Oh, em nome do Senhor Jesus. Meu coração queimou de amor, queimou por ti, Pai. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. Ser tocado por ti, nada vai me atrair,
nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. Diga isso ao Senhor nessa noite. Sem ser tocado por ti. Diga que nada vai te abalar. Nada vai me atrair. Nada, nada, nada. E nada vai me tirar daqui sem te tocar.